Fala pessoal, seja bem-vindo à Fraga, o canal do empreendedor. Hoje vamos falar sobre previdência e aposentadoria. E aqui do meu lado, meu amigo, Dr. William Prucoli, né? Mais Opa, conhecido doutor. como o Will, meu amigo Will. Ele que é especialista em direito previdenciário e atuante aí mais de 15 anos de mercado aí, né? É isso mesmo, Will? Fala um pouquinho sobre sua história para os Sim, nossos... antes de falar da minha história, eu gostaria de trazer uma pequena lembrança, um presente para você. Poxa, obrigado, Will. Isso é uma das formas que a gente se conheceu, que foi pelo café. Então é algo que traz um alento aí no coração aí. Espero que você goste, hein? Amo café, rapaz. E Conheci o Will, assim, andando ali no centro de Vila Velha, com a questão do café para mim. Ele apresentou a cafeteria na época. Ali que eu aprendi a gostar de café, o Will aí. Mas não é isso que a gente vai falar, né? Vamos falar hoje, sobre... direito previdenciário hoje. Assim como a maioria de nós, a gente é grande empreendedor em várias áreas e no direito não poderia ser diferente. Eu atuo no direito previdenciário há mais de 15 anos, um- uma vaga experiência que a gente possa estar respondendo as dúvidas de vocês. O direito previdenciário, primeiramente, eu me apaixonei por ele. Quando eu me formei no curso de direito, eu falei, eu vou advogar em que área? E aí veio o direito previdenciário, foi até essa matéria, hoje ela já é meio que obrigatória, o exame da ordem já existe, concurso público, que direito previdenciário, mas na época que eu me Bacana. formei, isso não existia. E eu me apaixonei, foi uma matéria que eu tive no 10º período, optativa, e eu me apaixonei pelo direito previdenciário porque eu gosto de direito social. Lá no artigo 6º da Constituição Federal fala, previdência social é um direito social. E Verdade, foi onde eu me apaixonei e aí estamos aqui hoje conversando sobre direito previdenciário. verdade. Hoje eu estava lá fazendo um trato, né? A barba, né? O Ed tava lá falando, pô, vou gravar falando sobre previdência e tal. Ah, Steve, tô com uma dúvida aqui, né? Falei, beleza, manda aí. Aí então a dúvida do Ed era o seguinte: ele trabalhou aí, vamos colocar uns 6 anos de MEI e uns 5 mais ou menos anos de carteira assinada. E aí ele quer saber, quer aposentar com 3 salários mínimos, mais ou menos. Aí tem 32 anos, né? Ele consegue aposentar com... Dá uma explicação aí pro meu amigo Ed. Forte abraço, Ed. Então, o MEI veio, né, para poder trazer tirar as pessoas do risco social. Então, pessoas ficavam no risco social sem nenhuma contribuição para o INSS. Então, foi criado essa contribuição MEI, uma contribuição simplificada, é um valor um pouco mais baixo. No entanto, ela vai dar direito à aposentadoria por idade de um salário mínimo. Então, se você continuar contribuindo com o MEI, você vai atingir as regras da aposentadoria, que vão ser, como no seu caso, você já começou a contribuir antes da reforma de 2019, você vai precisar de hoje 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, só que o valor vai ser de um salário mínimo. Certo. É uma dúvida assim minha agora, né? No caso do Ed aí, eu vou pegar, orientar ele então, porque ele se enquadra num salão legal, né? E para isso preciso desenquadrar e colocar ele como ME. Aí daí ele tem como recolher 11% de INSS. Nesse caso ele conseguiria, né? Aposentar aumentando de agora em diante, né? Então, Chives e Ed, é uma situação provável e possível, porque a partir do momento que você, o que que é, vou abrir um pouco antes aqui, né? Como que é feita a forma de cálculo? Ele vai pegar a sua vida contributiva a partir de julho de 1994. Então vai ser uma média das suas contribuições. Como você falou que ele teve 5 anos de MEI, e 5, 6 e 5, 6 de carteira de trabalho, Uhum. é interessante ele se enquadrar em ME, assim como você falou, procurar um advogado, fazer um planejamento previdenciário e ver quanto daqui para frente ele pode contribuir, É verdade. né? Sobre qual valor ele vai contribuir para ele conseguir ter uma renda de 3 salários. Ele consegue fazer isso com um planejamento previdenciário. E aproveitando, o MEI também ele pode fazer uma complementação, como
a porcentagem que ele vai contribuir é simplificada, é mais baixo, ele pode fazer uma complementação e também elevar um pouco também. Ele até fez uma pergunta que nem é da nossa área, né? Mas ele perguntou, mas não seria mais interessante eu me aposentar com a previdência privada? Bom, minha opinião, que eu falei assim para ele, que são coisas diferentes, né? Até porque a previdência, se acontecer alguma doença e tal, ele tem como continuar recebendo, ou a aposentadoria também privada é diferente, porque não recebe o salário mínimo, ele recebe ali em cima de um ganho, né? Eu gosto muito, eu nem gosto do nome aposentadoria privada, eu gosto do nome aposentadoria complementar. Porque você pode e deve fazer uma aposentadoria complementar, mas nunca deixar a aposentadoria do regime geral, que é previdência social, deixar de contribuir. Até porque, pelo direito previdenciário, o caráter ele é contributivo, então a gente precisa contribuir, e a filiação é obrigatória. Sim. Então, se a gente exerce algum tipo de atividade, obrigatoriamente a gente precisa contribuir, se filiar e contribuir. Então, assim, não tem como a pessoa deixar de contribuir para o regime geral, para a Previdência, e fazer só uma complementar, uma privada. Não, ela pode e deve ter os dois. Isso aí. E tem mais perguntas aqui dos nossos espectadores aí do YouTube, né? Eu sempre recebo, eu anotei, separei alguns aqui, né? Nunca trabalhei e nunca contribuí para o INSS. Posso aposentar? E aí, Will? Então, vou dar uma resposta direta agora. Nunca contribuiu e nunca trabalhou, você não consegue aposentar. A resposta ela é um pouco firme. O que acontece é que no dia a dia do escritório eu recebo, o cliente vem, mas eu tenho um vizinho, que esse vizinho nunca contribuiu e ele aposentou. Eu costumo fazer uma pergunta quando aparece. Você sabe se ele recebe 13º? Ou você pode perguntar a ele se ele recebe? E a pessoa volta e fala assim, não, ele não recebe 13º, ele recebe 12 parcelas durante um ano. Eu falei, tá vendo? Ele não consegue se aposentar, o que ele conseguiu foi um benefício assistencial. Então aí já é um benefício que ele não é para todos. É um benefício que é para um grupo específico de pessoas. Então, as Esse regras... aí é aquele LOAS, que fala que a pessoa que tem acima de 65, não, né? Isso, pela lei de LOAS, a gente fala que é o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Então, mas existem alguns requisitos, os requisitos eles são firmes. Idoso, Certo. idoso reconhecido a partir dos 65 anos de idade, ou o deficiente, portador de uma incapacidade grave, um deficiente. Só esse requisito? Não. A pessoa tem que estar cadastrada no CAD único, e além de cadastrada no CAD único, vai ser visto e analisado a condição social, socioeconômica. Sim. Então, assim, é para aquelas pessoas que realmente necessitam da assistência do Estado para poder sobreviver. Essas pessoas, sim, vão ter direito ao benefício assistencial pela lei de LOAS. Eu, por exemplo, tive alguém da família que precisou, né, dessa assistência, né? Ele contribuiu poucas vezes no INSS. Aí ele foi até a parte da... Acho que esse LOAS aí, não sei se é feito pela prefeitura, mas no caso dele ele procurou a prefeitura, né? Aí encaminhou, ele foi até a casa dele, identificou justamente isso aí, o sócio econômico dele, né, se tinha condições e tal, e conseguiu, né? Só que tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, no caso dele, ele era síndico de um local muito tempo atrás e negaram a assistência para ele por causa dessa participação, né? Aí eu tive que correr atrás de coisas da década de 90 ainda para conseguir tirar ele lá da situação. Aí sim ele conseguiu a assistência, né? Entendi. Essa questão mesmo é interessante quando você falou aqui da prefeitura, porque todo município tem os CRAS, né? Então, geralmente, a pessoa ela vai no CRAS primeiro, justamente porque ali ela já orienta ela referente ao cadastro do CAD único, que precisa ter o cadastro no CAD único. Então, ali ele já faz isso, já encaminha já uma psicóloga, né? Uma assistente social, e ali eles já fazem a entrada
no benefício no INSS. Então ele já tem esse canal, porque na verdade esse benefício precisa ser cadastrado no CadÚnico, precisa ser necessitado, então eles já filtram, mas quem vai fazer a perícia, quem dá a resposta é o próprio INSS, Sim. né? O próprio Instituto Só Previdenciário. uma pergunta também, né? Você, como advogado, se a pessoa não conseguiu, foi negado, né? Você consegue também dar entrada nessa assistência para a pessoa que precisa? Isso, eu já tive vários clientes e tenho clientes em andamento que as pessoas me procuram, né? A gente faz o cadastro único dele, que é no CadÚnico, e ali eu vou verificar se é um idoso, se é um portador de deficiência, se ele se enquadra na questão socioeconômica. Se ele se enquadrar, eu tanto faço a parte administrativa, em caso de negativa, a gente recorre para a via judicial. Falar socioeconômico, gente, eu vou falar um popular, né? Se a pessoa tem um carro, tem uma casa própria, e a pessoa for até o local identificar isso, é negado, não consegue, não é isso mesmo? Isso mesmo. Esse benefício é para aquelas pessoas que estão mesmo em estado de necessidade. Beleza. Então, ó, tem mais perguntas aqui, hein? Nesse caso, a pessoa, ele já tem 15 anos de contribuição, preciso continuar contribuindo para me aposentar por idade? Eu recebo essa pergunta quase todos os dias, Steve. É porque a pessoa fala, ó, eu já tenho 15 anos de contribuição, então já tenho meu tempo de contribuição ali reconhecido, contribuído. Vou parar de contribuir, vou esperar que chegar a idade, porque para que eu vou continuar contribuindo? Porque o que acontece, pessoal? É até uma pergunta meio técnica, né? Que a pessoa, para aposentar, precisa no mínimo 15 anos, né? Para aposentar, né? Só para a pessoa entender a pergunta, né? Isso. Então a pessoa precisa ter, a pessoa que se filiou ao INSS até 13 de novembro de 2019. Após isso, são 20 anos agora. 20 anos, né? Mas quem já está filiado antes de 2019, é filiação, não é preenchimento dos requisitos. Está filiado, 15 anos, homem, 65 anos de idade, mulher, 62 anos de idade. Então a pessoa fala, então eu já tenho os 15 anos, vou parar de contribuir. Aí eu sempre friso e relembro a regra, que a filiação é obrigatória, então caso tenha trabalho, a pessoa obrigatoriamente ela tem que ser filiada, ela tem que contribuir, mas não só isso, o mais importante. A gente, quando contribui para o INSS, o nome ó, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro, gente. É um seguro. Então você precisa estar contribuindo. Manter ativo, né? Manter ativo. Para quando você estiver de frente, presenciando um risco social na sua vida, eu vou falar sobre riscos sociais, você poder usufruir dos benefícios previdenciários. A gente acha que é só para aposentadoria, mas, um exemplo, a gente não gosta de falar muito da morte e sobre morte. Mas uma vez uma pessoa falecendo, ela deixa um benefício para o seu cônjuge, deixa para os seus filhos até 21 anos de idade, um filho deficiente. Então, ou seja, você tem um risco, morte. Morreu, você deixa o benefício para quem você ama e que pode receber. Isso é um risco, não é só aposentadoria. Você acidentou, você teve um acidente, seja de trabalho ou não. A pessoa, por exemplo, se contribuiu 15 anos, há 15 anos atrás, por exemplo, e a pessoa chegar a falecer, a esposa vai ter direito, então vai dar um pouquinho mais de trabalho, né, nesse caso, né? Então, aí a gente, por isso que a fala que não pare de contribuir. Continue contribuindo por conta de diversos riscos sociais. Agora, respondendo à pergunta dos Chives, a gente tem algo no direito que a gente chama de qualidade segurado. Ou seja, quando qualidade segurado e período de graça, eu tenho que falar os dois, eles são institutos diferentes para o direito, mas eles são importantes para responder essa pergunta. Qualidade segurado é aquela pessoa que está contribuindo, então ela é qualidade segurada. Eu tenho a minha contribuição certinha para o INSS, então eu tenho qualidade segurada. Agora, a partir do momento que eu parei de pagar, você perde essa qualidade segurada automaticamente, ou seja, eu não tenho mais direito a nenhum benefício a partir do momento que eu parei de pagar, não. Aí entra o período de graça. Por isso que é importante. O período de graça é um período que você fica sem contribuir e mesmo assim você mantém como se tivesse uma qualidade segurada. Então você exerce o seu direito previdenciário. E essa qualidade segurada, ela é de no máximo 3 anos. Mas tecnicamente ela é de 1 ano, 12 meses. Ela é 12 meses. Então parei de contribuir, você 12 meses sem contribuir, você mantém. Ele fala, um exemplo prático. A pessoa parou de contribuir e faleceu 9 meses depois.
vai ter direito à pensão por morte quem ficou, o dependente. Uhum. A pessoa parou de contribuir e faleceu só 13 meses depois. Essa pessoa não tem direito. A pessoa que ficou não vai ter direito porque ele perdeu a qualidade de segurado quando ultrapassou esses 12 meses. É sempre bom procurar um advogado, porque essa regra pode mudar um Para ver as pouquinho. exceções também. Né? Um exemplo, um segurado facultativo, não são 12 meses, são 6 meses. Essa qualidade de segurado pode prorrogar para 24 meses se você tiver um desemprego involuntário. Resumindo, aconteceu alguma situação dessa, procura aí o nosso Temos diversos doutor profissionais que habilitados. vai estar analisando, porque cada caso é um caso. Não adianta a gente falar todos os casos aqui, né? Mas Até porque, assim, a gente vai ter uma outra pergunta aqui que é difícil de responder, hein? Então vamos. Vamos lá, então. Hein? Tô com uma pergunta aqui. A pessoa trabalhou, né? E a empresa faliu. E o pior, né? O INSS não reconhece a empresa onde eu trabalhei. E agora, o que eu faço? Isso é mais um caso que eu vejo diariamente no escritório. Porque as pessoas elas não buscam saber se a empresa contribuiu ou não, e realmente elas não precisam buscar saber disso. Tá bom, Steve? Isso não é interessante ela ficar, será que está contribuindo? Até porque quando você foi contratado por uma empresa, a obrigação pela contribuição não é sua. Por mais que esteja descontada ali no seu contra-cheque a sua parte da condição previdenciária, quem tem a obrigação de realmente fazer o pagamento ali da contribuição social é a empresa. Então você não precisa ficar cobrando, mas acontece demais das empresas não fazerem esse pagamento do INSS. E quando a pessoa vai aposentar, quando ela chega no INSS, aí ela vê que está faltando, essa empresa eu trabalhei, mas não está aqui. Ixi. Aí o INSS, o que o INSS ele pensa? Se não tem a contribuição, a pessoa não trabalhou. Mas esse entendimento ele é relativo, ou seja, você pode apresentar outras provas, falar assim, calma, INSS, está aqui, minha carteira de trabalho está aqui. Vou levar minha carteira de trabalho aqui, tá aqui assinado. Em outras palavras, a responsabilidade de fiscalização é do INSS, é isso? Isso também, isso está na legislação. Mas essa pergunta é importante porque o contribuinte, o segurado, na verdade, quem vai estar aposentando, ele não vai ser prejudicado. E não vai ser prejudicado porque a gente vai comprovar não se a empresa pagou ou não, a gente vai comprovar que ele trabalhou. Então, uma vez ele trabalhando, a gente vai reconhecer isso tanto administrativo, e se a gente não conseguir, a gente vai para o judicial que a gente consegue. Temos diversas decisões judiciais, já estão pacificadas, inclusive, referente a essa questão. Muito boa a sua colocação, né? E assim, tem uma pergunta feita aí pelo Roberto. Ele trabalhou muito tempo, assim, sem carteira assinada, e ele era caminhoneiro e tal, né? E sempre fazia serviço em várias empresas, né? Algumas empresas ele trabalhou por anos, né? E é um caso até parecido. Só que ele nunca trabalhou com registro. Nesse caso, ele tem direito à aposentadoria? Vamos lá, Roberto. A gente precisa analisar o caso mais de perto, mas a gente pode dar algumas indicações. Como eu falei na pergunta anterior respondendo, a gente tem que saber quem é a obrigação de contribuir. Vamos dizer que a empresa que contratou ele tem às vezes um contrato, seja verbal ou não, como que foi, não sei se ele moveu um processo trabalhista, a gente não tem maiores detalhes, mas vamos dizer que durante esse trabalho que ele fez, a obrigação de contribuir era da empresa. Certo. A gente entra no mesmo caso anterior. Então, se a obrigação era da empresa, a gente vai buscar provar que ele trabalhou para fazer direito a esse período. Se não tinha obrigação de ninguém, aí a gente vai ver no caso a caso, né? Então, assim, se ele tem como comprovar que a obrigação era da empresa, a gente faz valer a questão do trabalho. E para a gente o que importa é o trabalho, não é a contribuição, porque a contribuição, a obrigatoriedade era da empresa. E no caso, se a pessoa, vamos supor, ele deixou de pagar lá, mas quer contribuir retroativo, a pessoa consegue, para conseguir a aposentadoria, né? Chives, eu já vi muita pessoa perder dinheiro referente a essas contribuições em atraso. Porque geralmente são pessoas assim. As pessoas contribuíram lá atrás, pararam de contribuir, chegaram no momento de risco social, ou uma doença, ou a questão da aposentadoria mesmo, que foi a velhice,
e ela chega e se depara que ela não tem os requisitos para poder aposentar. Tá, tem tudo menos a contribuição. Aí ela fala, já sei, vou contribuir retroativo. E vai lá e paga, e o INSS não reconhece esse período. Porque o pagamento retroativo, esses pagamentos, essas parcelas atrasadas, retroativas, elas são muito difíceis de ser reconhecidas, porque os critérios para ser reconhecido é muito difícil. Basicamente é assim, você só pode pagar retroativo para contar como carência, ou seja, para conseguir chegar em um requisito mínimo para requerer um benefício. Fora que é um juros muito alto, né? Mas assim, você só pode pagar quando você permaneceu com aquela qualidade segurada que a gente conversou agorinha. O melhor caminho, gente, ó, você pensar assim, de uma forma antes, né? Antecipar, Isso. né? Começar de agora, já começa a fazer esse planejamento, né? Porque não é brincadeira, não. E assim, a pessoa que já está aposentado, ele tem a doença grave, e como que ele faz para, no caso, que ali é descontado, o imposto de renda, né? Ele quer ter isenção. E aí, é possível ter essa isenção? Hoje na legislação a gente tem um rol de doenças que são isentas da contribuição do que no imposto de renda e diversas pessoas não sabem disso. É algo que precisa ser, e até mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, a gente está conversando a respeito de direito previdenciário. Eu estou tirando muitas dúvidas aqui, estou aprendendo muito hoje com o doutor. Que isso. E porque a gente passa informação, né? A gente é formador de opinião e as pessoas que vão assistir o vídeo, que estão no seu canal também são formadoras de opinião, então é importante. A gente tem diversas pessoas que são portadoras de doenças, que dão direito à isenção do imposto de renda e elas não sabem. A gente fala que é um rol taxativo. São as doenças que estão na legislação. Eu vou falar algumas, mas depois a gente pode conversar mais a respeito, mais a fundo. Se alguém quiser enviar uma mensagem, a gente responde depois. Exemplo, cegueira, dá direito à isenção de imposto de renda, seja inclusive a cegueira monocular. Isso é bem recente, isso, Rapaz, as decisões do STJ. Só um esclarecimento também. O meu pai, ele ficou cego, né? Por causa da doença grave que ele teve E também parece que tem o direito a, assim, uma pessoa para estar assistindo, né? Aí você recebe um negócio a mais, alguma coisa assim. 25%. Meu pai conseguiu também, por causa disso. Existe. Esse benefício para aquela pessoa que precisa dar uma assistência, a lei fala bem específico, assistência de terceira pessoa. Então, assistência No caso, o cara é de cego, né? outra. Precisa... Aí você consegue um plus aí de 25%. Mas, exemplo, voltando à questão da isenção do imposto de renda, neoplasia maligna, cegueira, como eu já falei, hanseníase. Então, assim, a gente tem... acho que é coração também, né? Cardiopatia grave, Grave. não é qualquer doença do coração, tem que ser cardiopatia grave. Cardiopatia grave também dá direito. Assim, tuberculose. Infelizmente é tudo processo, porque se depender deles, eles não dão isso, tipo assim, gratuitamente. Você Não tem que- é automático, não é mesmo. Assim, tirando só um detalhe, Aham. perdão. Pode falar. Não só da aposentadoria, mas da pensão por morte também, porque às vezes o pensionista, ele começa a receber a pensão e depois ele adquire alguma dessas doenças, o pensionista pode requerer também a isenção do imposto de renda, isso é importante falar. Eu ia entrar num assunto assim da aposentadoria, mas agora sim, por doença, né? E a pessoa está contribuindo, né? Ele teve essa doença durante, tá ali pagando, não chegou aos 65 anos ainda, né? Aí a pessoa tem direito a aposentar por doença antes de completar a idade? É um risco social que a gente está falando o tempo todo aqui, né? É o direito previdenciário que é um seguro. A gente Tenho 40 anos de idade, pode acontecer isso? E a gente pode, qualquer idade. Quantas pessoas não morrem novos aí, 20 e poucos, 30 e poucos, né? E a gente basta estar vivo, né? Para poder adquirir alguma lesão, alguma doença, enfim. A gente chama isso de aposentadoria por invalidez. Eu acho melhor a gente continuar falando aposentadoria por invalidez para chegar em quem vai escutar melhor. Hoje o nome mudou, né?
É aposentadoria por incapacidade definitiva. Ah, É o que a gente chamava sabia não. antigamente de aposentadoria de invalidez. E o auxílio-doença agora E no imposto de é, renda aí continua lá, né? Por invalidez e tal. e o auxílio-doença é um benefício por incapacidade temporária. Isso é algo que eu briguei muito quando eu estava lá no início da advocacia, porque a pessoa chegava para mim, doutor, eu apresentei uma doença, eu posso me aposentar, que eu posso me afastar? Eu falei assim, não, calma, Não é vamos qualquer jogar. doença não, cara. Não é a doença que vai te dar direito a um benefício, e sim a sua A incapacidade. pessoa pergunta muito sobre câncer. Ah, já tive câncer, tem direito? A gente vai ver a incapacidade dela, Aí ela se teve hoje tá limitação. assim, hoje tá legal de saúde, né? Então, por isso que o benefício, por isso que o nome mudou, ó, benefício por incapacidade temporária. Benefício Às por vezes uma pessoa que incapacidade está definitiva. naquele período ela tem direito. Tem Aí a direito. pessoa melhorou, ele perde, Ela né? volta. É. Mas respondendo a pergunta, então uma pessoa que está pagando no INSS, então ela tem qualidade de segurado, ela adquiriu uma doença que está incapacitando ela para trabalhar definitivamente, essa pessoa tem direito à aposentadoria por invalidez. Isso. Ou um Assim auxílio-doença. como outros benefícios que tem para Sim. quem paga o INSS, tipo gravidez, né? Salário maternidade, Maternidade, salário salário família, família. pensão por morte, aposentadoria por conta da velhice, tempo de contribuição, tem E assim, diversos benefícios. eu tenho uma dúvida, né? Quando fala em doença, mas tem coisa que não é doença, a pessoa tem um defeito. E ele se enquadra dentro desse mesmo perfil? Um cadeirante, uma pessoa que tem alguma deficiência, por exemplo. É uma matéria muito interessante de ser abordada, porque existe uma diferença muito grande quando a gente trabalha doença, incapacidade e deficiência. Inclusive, eu estou com um caso prático que até o próprio judiciário ele tem um pouco de dificuldade nessa questão. Por exemplo, eu fiz um processo agora recente, tem uns 20 dias no máximo, não passou de 20 dias, de um benefício que um pai faleceu, deixou esposa e uma filha maior de 21 anos de idade, só que ela possui uma deficiência intelectual. Então, quando a gente vai ver os requisitos para receber a pensão, um filho por deficiência intelectual ou mental, ela tem direito a receber, mesmo após a maioridade, em receber a pensão por morte. Só que o INSS deu a pensão por morte, Isso seria concedeu. autismo, alguma coisa assim para ser Não, mais claro? ela tem, a deficiência intelectual, ela tem a ver com parte neurológica, né? Então, pode ser que ela não vai interagir bem entre ela e a sociedade, entre ela e outros, ela vai demorar, às vezes, um pouco mais para aprender determinadas situações, ela vai ter Então é uma relevante. uma dificuldade de espaço e tempo. Então, assim, existe uma deficiência intelectual e mental daquela pessoa. Ela não é incapacitada, Chives. Por isso, e a diferença está aí. Porque incapacidade e deficiência são coisas diferentes. A incapacidade, a pessoa não consegue trabalhar. Certo. Ela não consegue. Quem é portador de deficiência consegue trabalhar, mas ela vai ter, com ela mesmo e com a sociedade, com grupos, ela vai ter uma barreira muito grande. Então, essa diferenciação, ela é difícil até no próprio Poder Judiciário. Isso aí. E eu estou aqui com a última pergunta, né? A pessoa que morou fora, no exterior, ele consegue aposentar? Pergunta interessante. Essa não, rotineiramente eu não tenho no escritório, mas vira e mexe, alguém no escritório chega essa pergunta no escritório. A primeira coisa a se pensar, geralmente quando a pessoa ela sai do Brasil para o exterior, geralmente é para trabalhar. Porque se for a passeio, é temporário, ela volta e continua contribuindo, né? Tá de férias, alguma coisa nesse sentido. Ou um contrato de trabalho suspenso, mas geralmente é isso, a pessoa sai do Brasil para morar no exterior, então ela está trabalhando. A primeira pergunta a ser feita é: qual o país que a pessoa está? Será que esse país existe um acordo com o Brasil de contribuição? Porque tem muitos países que eles têm esse acordo de trabalho. Então, eles aproveitam a contribuição no Brasil em uma aposentadoria fora. E vice-versa também, a pessoa volta para cá, ela pega aquela contribuição de determinados países, soma com o trabalho que ela fez no Brasil e aposenta. Então, a primeira questão é essa, ela vê se existe essa conexão. Aí ela para e pensa, não existe. Então tá. Então o que eu vou fazer? Mas eu quero me aposentar no Brasil.
Aí você vai fazer essa pergunta para ela, mas você quer aposentar no Brasil? Porque você está morando aí fora? Não, eu quero aposentar depois que eu conseguir fazer a minha meta aqui, eu vou voltar para o Brasil. Então faz o seguinte, faz uma contribuição como segurado facultativo. Sim. Porque o segurado facultativo, Autônomo ali, né? ele não tem obrigatoriedade, como ele não trabalha no Brasil, ele não pode contribuir sob nenhuma outra forma. Agora, o facultativo não. O facultativo é aquela pessoa que não trabalha, mas ela quer contribuir. Então, se ele mora fora, orientação, faça a contribuição como facultativo. É possível futuramente requerer um benefício aqui no Brasil. Muito bom, muito esclarecedor, doutor William, aqui tirando diversas dúvidas, até minha aqui que eu tenho. Fantástico, né? Assim, eu queria que você desse uma consideração final para as pessoas que estão te vendo aí. A pessoa quer aposentar ou quer fazer um planejamento de aposentadoria, como que faz para entrar em contato com você e tirar essas dúvidas com mais... E fora que você também pode estar fazendo perguntas aí embaixo, nos comentários, fica à vontade, tá? Que a gente vai ter um imenso prazer de estar respondendo a vocês aí, né? Mas fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Como eu disse lá atrás, trabalhar com direito previdenciário, previdência social, que é um direito social, é algo que alegra muito o meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente pensou, vieram perguntas aí que eu nem sabia que viriam, né? Pessoas já foram perguntando e eu espero que tenha respondido a pergunta de todos. E se ficou ainda alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, alguma situação, a gente vai aguardar essas perguntas e vamos responder todas. E quando a gente responder, a gente coloca também um canal de comunicação comigo, se alguém quiser se comunicar. E é para isso que a gente está aqui, para poder ajudar o próximo. Isso aí. Meu videomaker vai colocar aqui na tela os contatos, né? Nosso amigo William. Muito obrigado, tá? E obrigado aí pelo presentinho que eu recebi. Poxa. Vamos aí esperar aí o próximo vídeo para você estar participando aí do nosso primeiro FragaCast aí, né? Aguardo ansiosamente. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.